Agora eu vou falar para vocês um pouco aqui sobre a estrutura de FTTH, né? Então a gente tem o FTTH, que é o Fiber to the Home, que é levar a fibra até a casa do usuário. E aqui eu vou falar um pouco sobre o FTTH, que é levar a fibra até o apartamento do usuário. Então dá uma olhada nisso aqui, nessa estrutura. Aqui a gente utiliza um cabo chamado cabo Riser. O pessoal me perguntou muito sobre esse cabo, então agora eu vou explicar um pouco mais sobre ele. Esse aqui é um cabo da Furukawa, tá? Dentro desse cabo as fibras ficam soltas, aqui vocês podem ver como se fossem a fibra do pigtail ali. E nesse cabo ele tem um óleo ou às vezes até um próprio gel, um talco ali, para que a fibra se mova, né? Então quando eu quero ter a abertura do cabo aqui, por exemplo, nessa caixa, o que eu faço? Eu venho com um estilete, dou um talhozinho aqui e consigo ter acesso a essa fibra. E assim você vai andando e vai fazendo a construção da rede. Nesse caso aqui a gente está usando o Mindale FTTH Plus, que ele é 1:16 e fica fechado. Aqui estão as 16 conexões e você só vai tirando as derivações, vai fazendo a alimentação de cada uma dessas caixas, né? E esse cabo Riser ele tem um sistema tipo de microdutos, né? Então tem um duto aqui e os cabos e a fibra fica solta dentro, né? Então é mais ou menos assim que esse cabo funciona. Aqui uma solução também com o Mindale FTTH, né? Nesse caso aqui é um atendimento para 8 atendimentos. Olha aqui o cabo aberto, a caixinha aberta. Então se eu quisesse ter acesso aqui, eu daria um corte no cabo aqui, por exemplo, para eu ter acesso à fibra e poderia fazer a fusão aqui. Então nesse cara aqui eu conseguiria acomodar o meu tubete. Então um exemplo de uma caixa aqui. E assim vai descendo, com 8 atendimentos em cada uma dessas caixas aqui, fazendo os atendimentos aos apartamentos, né? Então essa é a estrutura de FTTH. Eu tenho aqui também essa de 16, ó, que segue o mesmo conceito, só que aqui agora a gente já consegue fazer 16 atendimentos no prédio. Então imagina que cada caixa desse seja um andar. Então se você tem um prédio muito grande, a ponto de ter 16 apartamentos por andar, você só vai subir com um cabo desse, que é um pouco mais grosso do que um cabo RG6, certo? E você já conseguiria fazer todos esses atendimentos, né? Esse cabo Riser aqui, por exemplo, ele tem 12 fibras dentro. Então eu conseguiria fazer atendimento de 12 caixas, 1:16 na estrutura do prédio. Então daria para fazer bastante atendimento aí, né? Se você gostar de fazer de forma conectorizada, não quiser trabalhar com o cabo Riser, tem essa opção. Essa opção ela é conectorizada na entrada e nas saídas, então você faria com drop, tá? Só que aqui eu tenho 1:4 em todas elas. É uma outra opção para prédios menores também. E essa outra opção aqui ela é bem legal, que ela é 1:8, mas se vocês notarem aqui, ó, tem 10 adaptadores, ó. Então tem 2 adaptadores mais separados. Para que serve isso? Para poder colocar o splitter desbalanceado. Então a gente consegue fazer uma estrutura similar àquela ali que eu vou mostrar para vocês, que é de barramento, porém eu coloco aqui no prédio, né, fazendo FTTH em vez de fazer o FTTH. Então teria uma entrada, uma saída e 8 saídas aqui. Eu conseguiria fazer tudo com drop, a estrutura de ligação do prédio com 1:8 em cada andar, né? Me diz aí, você já atende prédio? Já faz parte do seu portfólio fazer esse atendimento aí? Se você faz esse atendimento, me fala o que você achou dessa solução. Você prefere o Riser? Você prefere o conectorizado? Vamos lá, compartilha comigo aí.